Olá, bem-vindas ou bem-vindos ao meu podcast. Estamos no Por Falar em Lavanda e eu estou super entusiasmada porque é o primeiríssimo episódio do meu podcast. Vocês nem imaginam há quanto tempo é que eu já queria trazer este projeto para o mundo, mas estive constantemente a sabotar-me a mim própria e hoje sinto-me mesmo frustrada por tê-lo feito durante tanto tempo, mas muito orgulhosa porque apesar das minhas vozinhas internas que me diziam que se calhar não ia dar certo, que outros podcasts são melhores do que o meu, que não tenho um microfone XPTO, o meu som não é o melhor. Decidi calar essas vozinhas todas e finalmente ir em frente e trazer este projeto para o mundo, porque eu acho que este é dos formatos que mais se adequa a mim. Não esperes ver aqui uma coisa super estruturada, rigorosa, com guiões escritos. Eu tenho na minha mente e nos meus planos vir para aqui basicamente conversar contigo sobre certos temas que eu considero que são interessantes e que são pertinentes. Como é óbvio, vou ter sempre a preocupação de procurar evidência, validação naquilo que estou a dizer, não venho só para aqui com achismos, queremos falar de ciência e não só de outras coisas, mas de ciência relacionada com a aromaterapia, portanto, fundamentar a aromaterapia com as bases científicas que já existem e cada vez temos mais estudos científicos a serem realizados com os óleos essenciais e que nos permitem adequar melhor o seu uso para responder às nossas necessidades, e isto é fantástico e quero muito trazer isso para aqui porque eu acho que é super interessante e muito importante para quem usa os óleos essenciais de perceber o que é que está por detrás das recomendações que se fazem, mas quero acima de tudo vir aqui trazer alguns temas de assuntos que eu estudo e sobre os quais eu tenho vindo a aprender imenso e que penso que deviam ser mais falados, deviam ser mais divulgados. Vamos falar sobre o sono, a importância do sono na nossa vida, a alimentação também. Vamos falar sobre ingredientes, a carga tóxica daquilo que nos rodeia, mas sempre de forma positiva. Eu não quero que vocês saiam daqui a sentirem-se culpadas por terem certas coisas na vossa vida, no vosso ambiente que possam não estar a contribuir para a vossa saúde e para o vosso bem-estar. Eu quero sim que vocês saiam daqui empoderadas e com informação que vos permita melhorar a vossa vida. É esse o objetivo deste podcast. Portanto, fica por aqui se estes são tópicos, temas que te interessam. Espero que sim. E é isso. Antes de mais, queria começar por me apresentar, porque provavelmente se tu estás a chegar aqui ainda não me conheces. Eu sou a Sílvia, sou mãe de uma menina agora com 9 anos. Comecei a usar a aromaterapia quando ela tinha cerca de 1 ano e meio. Andei ali uns meses a marinar na ideia de usar óleos essenciais, porque já estava, na verdade, a antecipar a entrada dela na creche e a antecipar as viroses que aí viriam. Eu acho que acabei por atrair isso para a nossa vida, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela entrou na creche, não foi preciso nem uma semana para ela começar a ficar com ranhocas, com tosse, e no final da semana de adaptação, da primeira semana de adaptação, bolas, está difícil, ela começou a ficar com febre também, e então teve que ficar a maior parte da segunda semana, que seria também de adaptação, em casa comigo. Nessa altura eu tinha um negócio que ia abrir, portanto, uma loja física aberta ao público numa área de comércio que em nada estava relacionada com a aromaterapia, nada disso, super
longe disso, foi simplesmente um negócio que acabei por herdar da minha mãe e acabou por surgir essa oportunidade e na altura eu estava a tentar procurar a minha vocação. Eu ainda não sabia o que é que eu queria fazer a nível profissional na minha vida, estava um bocadinho perdida nesse sentido e surgiu essa oportunidade e o meu marido queria muito aproveitá-la e o meu marido estava a trabalhar a tempo inteiro, portanto teria de ser eu a ficar lá e decidimos agarrar a oportunidade. Não era algo que eu quisesse fazer, não era algo que eu sentisse que era certo para mim, mas normalmente eu não digo que não a uma oportunidade e decidi aceitar. Portanto, tínhamos uma loja para abrir em breve, muito em breve, e tínhamos planeado a adaptação da nossa filha à creche antes dessa abertura. E saiu-nos tudo furado porque ela começou a ficar doente e depois o ciclo manteve-se durante os meses seguintes. Portanto, ela ia para a creche, estava lá 3 dias, começava com ranhocas, com tosse, vinha a febre, lá ficava em casa, doente, 3, 4 dias, voltava à creche, voltávamos ao mesmo e foi assim durante meses. Portanto, é seguro dizer que eu estava a ficar desesperada, desesperadíssima. E eu sei que muitas mães se conseguem identificar com isto, porque muitas mães passam por isto. E a minha filha não era propriamente bebezinha, a minha filha já tinha 1 ano e meio quando entrou na creche, portanto não era uma bebezinha, tinha já supostamente mais algumas defesas, achava eu, queria eu acreditar, mas a verdade é que ela entrou na creche em pleno inverno, foi em dezembro, e é uma altura muito propícia para a proliferação dos vírus, porque as crianças acabam por estar mais no interior das salas, não passam tanto tempo no exterior e é em contacto com as outras crianças, não é? Com as outras pessoas que nós apanhamos vírus e bactérias e micro-organismos que nos adoecem. Portanto, não me surpreende nada que essa situação tenha acontecido. hum, mas não deixou de ser incómoda e não deixou de ser muito desafiante naquela altura em que estávamos a abrir um negócio e sempre que eu tinha que ficar em casa com a minha filha e tinha que ser eu a ficar em casa com ela porque ela perdia completamente o apetite e como ainda mamava, essa era a única forma que ela tinha de se alimentar, portanto era muito importante eu estar com ela, além de que eu sou a mãe, não é? Quero estar com ela quando ela não se sente bem e quando está doente e o meu marido tinha que faltar ao trabalho dele para vir para a loja para nós não fecharmos um negócio que tínhamos acabado de abrir. Portanto, foi assim num período muito tumultuoso que eu tomei a decisão de procurar alternativas porque a medicina convencional não estava a ajudar-nos. Nós fazíamos tudo o que era suposto, estava todos os dias a dar medicação à minha filha, antihistamínicos, fazíamos vapores com medicação. Eu lembro-me de um momento exato em que eu decidi que tinha que experimentar os óleos essenciais e os óleos essenciais porque tinha andado a pesquisar e estava atenta nos grupos de mães do Facebook e vi uma mãe a falar sobre os óleos essenciais e chamou-me, despertou-me a atenção. Fui falar com ela, ela contou uma experiência dela, achei que era espetacular, mas achei que era bom demais para ser verdade, honestamente. E então fui à minha vida, mas fiz a minha própria pesquisa sobre os óleos essenciais para saber um bocadinho mais, ficou ali o bichinho da curiosidade. Mas foi quando fomos a uma consulta de pediatra com a Iris, com a minha filha, e eu perguntei ao pediatra dela na altura o que é que nós podíamos fazer para prevenir, para evitar que estas situações acontecessem com tanta frequência. E ele respondeu-me que se quisesse podia dar-lhe um antihistamínico o mês todo seguido, porque realmente não havia assim muita coisa que eu pudesse fazer para prevenir estas situações, eram normais e iam continuar a acontecer. Perante esta resposta, eu percebi que a minha solução não estava ali.
E saí dessa consulta, olhei para o meu marido e disse-lhe: nós vamos experimentar os óleos essenciais. Eu sei que tu não concordas, eu sei que estás muito cético, que achas que isto não vai dar a lado nenhum, mas nós precisamos mesmo de tentar alguma coisa diferente, porque o que estamos a fazer obviamente não está a resultar. E assim foi. Foi nesse dia que eu mandei vir o meu kit de iniciação à aromaterapia, trazia um difusor, trazia 12 óleos essenciais e eu estava super contente porque, não sei, tinha em mim a esperança de que aquilo nos pudesse efetivamente ajudar. E posso dizer-vos que foi logo no primeiro dia que o conjunto chegou e eu comecei a utilizar os óleos essenciais. Eu tinha ajuda, tinha acompanhamento, procurei alguém que me pudesse ajudar e acompanhar, porque na verdade eu não sabia nada, isto era um mundo completamente novo para mim. Por muito que eu pesquisasse e por muito que eu procurasse a informação, era muito difícil de ter uma informação concreta e havia pessoas a usar de uma forma e outras pessoas a usar de outra forma, então era tudo muito confuso. Portanto, eu percebo que quem chega e não sabe o que fazer, que possa sentir-se assoberbado, porque eu senti-me assoberbada, e ter alguém a dizer-me: olha, usa este no difusor, faz isto, assim e assim, e que me explicou como é que era a abordagem dela no uso dos óleos essenciais, e é no fundo a abordagem que eu continuo a seguir hoje em dia, que é muito consciente e QB conservadora. Portanto, nós fazemos um uso mais conservador dos óleos essenciais, não precisamos de usar imensas gotas para sentir os benefícios, precisamos sim de usar corretamente, de usar bem. E então fui super bem orientada e quando o meu conjunto chegou, a minha filha já estava novamente a caminhar para uma nova infecção respiratória. E eu comecei a utilizar os óleos que ela me recomendou na altura, ainda me lembro quais foram, não me lembro, porque eu ainda os uso hoje em dia e já passaram mais de 7 anos. E usei no difusor à noite quando ela se foi deitar e fiz também uma diluição para aplicar no peitinho dela, da minha filha. No dia seguinte, a verdade é que ela dormiu super bem e normalmente naquela altura em que ela estava com muitas ranhocas e tosse, ela não dormia bem, não é? Porque tossia muito e não conseguia respirar bem pelo nariz, não conseguia mamar bem. E ela dormiu bem, não teve tosse durante a noite. E no dia seguinte de manhã estava substancialmente melhor. Nós tínhamos quebrado o ciclo. E eu mal podia acreditar. Eu fiquei incrédula e foi nesse momento que os óleos essenciais conquistaram o meu coração. E eu ainda não sabia bem o que é que tinha acontecido, como é que tinha acontecido, se tinha sido coincidência. Eu achava mesmo difícil porque, ouçam, nós tínhamos passado por aquela mesma situação dezenas de vezes anteriormente e a situação evoluía sempre para uma infecção respiratória, tínhamos sempre que acabar por ir às urgências ou ao pediatra, tínhamos sempre que eventualmente dar-lhe antibiótico para que melhorasse. E desta vez isso não aconteceu e foi incrível, foi daqueles momentos que transformam completamente a nossa vida e eu ainda nem sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Mas fiquei tão feliz que fiquei completamente rendida. E a verdade é que desde esse momento, desde esse primeiro dia, e posso-vos dizer isto, já passaram 7 anos, fez em fevereiro de 2025, 7 anos desde que eu comecei a usar os óleos essenciais pela primeira vez, e a minha filha nestes anos todos não voltou a fazer uma infecção respiratória. Isto é verdade, é verídico. Dei esta pausa sinistra que eu fiz aqui, mas eu não vos consigo explicar. Eu acho que se vocês são mães, vocês sabem o que é que eu senti naquele momento. E o que é que eu sinto agora, a olhar para trás e perceber que a nossa vida poderia ter sido totalmente diferente se eu não tivesse arriscado. Depois desta situação,
desta primeira experiência, eu fiquei absolutamente rendida, como disse, e claro, continuei a utilizar. Eu não queria acreditar que tinha sido tão simples. A sério, como é que eu passei tantos meses a adiar esta decisão de experimentar os óleos essenciais, de experimentar esta terapia natural que me parecia tão bem, mas parecia-me demasiado boa. Nós nem queremos acreditar quando algo parece demasiado bom, não é? E eu estava muito cética também, o meu marido também não estava muito para aí virado, estava muito cético também, e eu compreendo porque eu também estava, mas foi o desespero que nos fez avançar e que nos fez experimentar uma coisa diferente. Depois disto, eu percebi que havia um novo mundo à nossa espera e que poderia fazer mil e uma coisas com os óleos essenciais. Lembro-me que eu comecei a usar em fevereiro, logo em abril eu fui fazer um primeiro workshop de do it yourself, portanto, produtos que nós criamos com os óleos essenciais, e foi aí que eu conheci as primeiras pessoas no meu mundo da aromaterapia. Ainda falo, ainda sou amiga de algumas delas, mas foi aí que eu aprendi a fazer produtos com os óleos essenciais em minha casa de forma super simples e prática, produtos que eu ainda hoje faço, 7 anos depois, e que vou fazer sempre porque permitiram-me não só saber aquilo que estou a usar aqui em casa, no meu corpo, no corpo da minha filha, e que contribuem para fortalecer, digamos assim, o nosso sistema imunitário, porque, pronto, sabemos o que é que está ali, são super simples de fazer, permitem-me poupar dinheiro, porque acabo por conseguir rentabilizar muito mais os produtos e, e isso abriu uma mente para tudo o que a aromaterapia poderia fazer por nós, e a partir daí foi sempre a explorar mais, sempre a querer saber mais, a estudar, a perceber como é que eu poderia usar mais os óleos essenciais, rentabilizar ainda mais, e decidi, entretanto, fazer uma formação de aromaterapia para me especializar neste conhecimento, porque eu percebi que tinha surgido aqui uma paixão e que podia efetivamente prosseguir por aqui a nível profissional. Entretanto, chegou 2020, chegou o Covid, tivemos que fechar a loja e eu já estava completamente embrenhada no mundo da aromaterapia. Tinha muitas pessoas a querer conhecer a aromaterapia e a procurar a minha ajuda, e foi aí que eu procurei também formação, porque senti que precisava de mais conhecimento para poder ajudar essas pessoas. E formação não tem que ser necessariamente um curso de XPTO, ok? Às vezes livros dão-nos muita informação e já conseguimos ajudar as pessoas que nos rodeiam com essa informação. Livros, podcasts, enfim, eu procurei imensa informação. Depois sim decidi fazer um curso porque queria dar formação também nesta área, porque eu já tinha o CAP, portanto já era formadora. Também em 2020 decidi fazer um curso de instrução online, porque passou tudo para o online, e para perceber como é que eu poderia dar formação através da internet, em vez da formação presencial, não é? Numa altura em que estávamos todos fechados em casa. Então, sou formadora presencial e online, certificada, sou especializada em aromaterapia, porque eu gosto de ensinar aromaterapia às pessoas e gosto de as pessoas que compram os óleos essenciais e que procuram o meu acompanhamento para as ajudar a utilizar esses óleos essenciais, eu gosto de as munir com a melhor informação possível para que elas possam de forma autónoma, independente e confiante usar os óleos essenciais, saber aquilo que estão a fazer, e não precisam de tirar um curso para isso, ok? Estou cá eu para ajudar e para orientar. E honestamente, quando tudo começou, estava longe de imaginar que a aromaterapia iria mudar tanto a minha vida e impactar tanto
o nosso dia a dia e esta é a nossa experiência. Entretanto, já impactamos centenas de outras famílias. Já foram muitas, muitas famílias que decidiram experimentar a aromaterapia. Criamos uma comunidade, temos recursos, temos grupos, temos, sei lá, surgiu tanta coisa e tão boa que falar disto parece estranho. Como é que tudo isto é hoje uma realidade e muito mais que está por vir. Eu quero realmente criar uma comunidade que seja consciente, que queira usar os óleos essenciais com confiança e com conhecimento, sabendo aquilo que está a fazer. É muito esse o meu objetivo e que essa comunidade possa impactar as pessoas que a rodeiam e possa levar o conhecimento e a experiência dos óleos essenciais a mais famílias, porque eu acredito que mais famílias poderão beneficiar dos benefícios, passa a redundância, não vou agora cortar isto, mas podem beneficiar daquilo que os óleos essenciais têm para nos dar, daquilo que a natureza tem para nos dar, que é tanto e que foi sempre utilizado desde o início da humanidade, que nós utilizamos os óleos essenciais, as plantas, para curar, para tratar, e de repente, e por muitos motivos e mais alguns, começamos-nos a afastar disso. Começamos a afastar daquela que é a nossa casa. E eu quero tentar aproximar-vos um bocadinho da natureza. Este podcast é apenas mais um veículo nessa minha missão e eu espero que tu te deixes tocar por esta mensagem e que tu percebas que precisas de mais natureza na tua vida, mesmo que não tenhas uma floresta ou um parque à tua beira. Há formas de trazeres mais natureza para a tua casa e os óleos essenciais são uma dessas formas. Há mais. E ao longo destes episódios, deste podcast, que eu quero que seja muito longo, eu vou trazer muita, muita informação, muitas coisas, muitas recomendações, muitas formas de tu melhorares a tua vida para que tu sejas mais saudável, para que tenhas mais qualidade de vida, para que possas transformar a tua casa num oásis seguro, num porto seguro para ti, para a tua família, onde te sintas bem, confortável e saibas que não há nada na tua casa que vos possa estar a adoecer, que possa estar a prejudicar-vos a nenhum nível. Isso para mim foi muito importante e foi algo que eu quis mesmo garantir e traz-nos uma paz de espírito e uma confiança que não há mesmo igual. Portanto, acho que vou terminar por aqui. Já, já me alonguei muito na minha história. Estou a pensar no próximo episódio falar-te um bocadinho mais sobre os óleos essenciais, o que é que são, como é que funcionam, como é que atuam no nosso corpo, mas deixa-me nos comentários sugestões de temas que gostavas de ver abordados aqui ou envia-me uma mensagem. Segue-me nas redes sociais. A minha página é Essencial by Silvia. Tenho também um website onde podes consultar informações sobre o curso que eu em breve terei disponível. Já tenho a lista de espera aberta. Também tens lá produtos que podes adquirir, tanto de aromaterapia como outro tipo de produtos de merchandise de aromaterapia, produtos para inspirar a tua vida. Espero que inspirem de diversas formas. É outro dos temas que eu quero trazer aqui no podcast, que é as afirmações positivas e de que forma é que podem impactar a nossa vida. Portanto, visita o meu website essencialbysilvia.com, visita-me nas redes sociais, entra em contacto comigo se tiveres alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de tema aqui para o podcast e vemo-nos no próximo episódio. Não te esqueças, este é o meu lema: uma vida mais natural é essencial. Eu acredito muito nisto e espero que possas seguir comigo nesta missão de trazer mais natureza para mais casas e mais famílias. Um beijinho, até à próxima.